Antes de começar o vídeo, nos ajude com sua inscrição e seu like para fortalecer o nosso canal. Será muito importante, estou contando com você. Agora, vamos para o nosso vídeo. Nunca fomos uma família estranha. Pelo menos, não do jeito que as pessoas entendem quando usam essa palavra. Éramos comuns demais. Jantares silenciosos, televisão ligada só para preencher o vazio, celulares na mesa e respostas automáticas. Meu pai sempre chegava cansado. Minha mãe falava baixo como se tivesse medo de ocupar espaço. E minha irmã... Bem, ela sempre foi mais quieta do que deveria. Tudo começou numa terça-feira qualquer, daquelas que não ficam na memória. Chovia fraco, e o barulho da água batendo no telhado misturava com o tic-tac do relógio da cozinha. Eu estava no meu quarto quando ouvi minha mãe me chamar. Lucas, vem jantar. Meu nome não é Lucas. Desci as escadas achando que tinha ouvido errado. Quando cheguei à cozinha, ela colocou o prato na mesa, como se nada tivesse acontecido. Mãe, você me chamou de quê? Ela franziu a testa, confusa. Te chamei de sempre. Para de graça e senta logo, a comida vai esfriar. Meu pai já estava sentado. Ele levantou os olhos do prato e me encarou por um segundo a mais do que o normal. Não disse nada, mas aquele olhar era como se ele estivesse conferindo se eu era mesmo quem dizia ser. Naquela noite ninguém mais errou nome nenhum. Eu tentei esquecer. A gente sempre tenta no começo. 2 dias depois, acordei com a porta do meu quarto aberta. Eu sempre durmo com ela fechada. Minha irmã estava parada no corredor, imóvel, com os braços caídos ao lado do corpo. O que foi? Perguntei, com a voz ainda pesada de sono. Ela demorou para responder. Você ouviu alguém andando aqui de madrugada? Neguei com a cabeça. Ela respirou fundo, aliviada demais. Ainda bem, murmurou. Achei que fosse você, mas o som vinha do quarto dos nossos pais. Antes que eu perguntasse mais alguma coisa, ela voltou para o quarto dela e fechou a porta devagar, como se tivesse medo de fazer barulho. Naquela mesma noite, enquanto escovava os dentes, percebi algo que fez meu estômago gelar. No espelho, meu reflexo piscou. Eu não. Afastei o rosto da pia num pulo. O coração batia forte demais para o silêncio do banheiro. Olhei de novo para o espelho. Meu reflexo estava normal. Olhos cansados, olheiras fundas, a mesma expressão de sempre. Fiquei ali parado por alguns segundos, esperando qualquer coisa fora do lugar acontecer de novo. Nada. Voltei para o quarto tentando racionalizar. Cansaço. Estresse. Qualquer coisa servia, desde que não fosse a verdade que se insinuava no fundo da minha cabeça. Na manhã seguinte, a casa parecia diferente. Não visualmente. Era algo no ar, como se o ambiente estivesse levemente deslocado, um tom fora da afinação. Minha mãe preparava café, mas não cantarolava como costumava fazer. Meu pai folheava o jornal sem virar nenhuma página. Minha irmã não apareceu. Perguntei por ela. Minha mãe respondeu sem me olhar. Ela já saiu. Isso não fazia sentido. A mochila dela ainda estava pendurada na cadeira, o tênis no canto da sala, o celular carregando na tomada. Apontei tudo isso. Minha mãe parou o que estava fazendo e me encarou. Ela não usa mais esse tênis. Disse isso com uma certeza estranha, quase ensaiada. Meu pai levantou os olhos do jornal pela segunda vez naquela semana. Ele me observou como se estivesse me vendo pela primeira vez naquele dia. Ou como se estivesse tentando lembrar algo essencial e não conseguisse. Quando cheguei da escola, encontrei minha irmã sentada no chão do quarto, com as costas na cama e os joelhos abraçados. As luzes estavam apagadas. Ela não reagiu quando entrei. Perguntei onde ela tinha ido de manhã. Ela levantou o rosto devagar. Eu não saí. Contei o que nossos pais disseram. Enquanto eu falava, o rosto dela foi perdendo a cor. Eles estão fazendo isso também com você então? Perguntei o que ela queria dizer. Ela hesitou, como se cada palavra fosse perigosa. Ontem à noite, eu ouvi a mamãe me chamando do quarto deles. Mas quando eu cheguei lá, quem abriu a porta foi algo que parecia com ela, mas não era. Falava igual, sorria igual, só não piscava. Antes que eu pudesse responder, ouvimos passos no corredor.
Lentamente, alguém parou do outro lado da porta do quarto. A maçaneta girou. A maçaneta girou devagar demais. Não havia pressa do outro lado da porta, como se quem estivesse ali soubesse exatamente o efeito que aquele som causava. Minha irmã se levantou num pulo e apontou para o armário, em silêncio. Entrei primeiro e puxei a porta por dentro, deixando apenas uma fresta para respirar. O cheiro de mofo e roupa velha me deu vontade de tossir, mas segurei. A porta do quarto se abriu. Pelos vãos do armário, vi os pés da minha mãe pararem bem no centro do quarto. Ela não deu um passo a mais. Ficou ali parada, como se estivesse ouvindo algo que não podíamos ouvir. O silêncio se esticou tanto que doeu. Ela chamou meu nome. Chamou errado. Não foi o mesmo nome da outra noite. Foi outro. Um terceiro. Como se estivesse testando. Minha irmã apertou meu braço com força. A respiração dela estava curta, irregular. A minha não estava muito melhor. Depois de alguns segundos, minha mãe suspirou. Os pés se moveram. Ela saiu do quarto e fechou a porta com cuidado excessivo. Esperamos muito tempo antes de sair do armário. Quando finalmente abrimos a porta, o corredor estava vazio. A casa parecia normal de novo, mas a sensação de deslocamento tinha piorado. Era como se o lugar estivesse imitando nossa casa, mas errando em pequenos detalhes. Naquela noite, resolvemos prestar atenção. Meu pai perguntou onde estava o controle remoto que sempre ficava na estante. Ele mesmo tinha guardado ali minutos antes. Minha mãe colocou sal no café, provou, fez uma careta e disse que a receita estava errada. Ela nunca colocou sal no café. Nunca. O pior foi quando sentamos para jantar. Meu pai começou a contar uma história da infância dele. Algo que eu já tinha ouvido dezenas de vezes. Mas no meio da história, ele mudou o final. Disse que o irmão dele tinha morrido num acidente. Meu pai nunca teve um irmão. Olhei para minha mãe esperando alguma reação. Ela assentiu, como se aquilo fosse óbvio. Como se sempre tivesse sido assim. Quando questionei, os dois me encararam ao mesmo tempo. Não com raiva, não com surpresa. Com paciência. Aquela paciência falsa que adultos usam quando acham que uma criança está confusa. Minha mãe tocou minha mão. Você anda muito esquecido ultimamente. A pele dela estava fria demais. Na madrugada, acordei com vozes na cozinha. Não eram altas. Eram sussurros, mas perfeitamente articulados. Pareciam ensaiados. Desci alguns degraus da escada e ouvi claramente. Ele ainda lembra. Então vamos acelerar. Voltei para o quarto sem fazer barulho. Minha irmã estava sentada na cama, acordada. Ela não precisou perguntar. Pelo olhar dela, já sabia. Eles não são mais nossos pais, sussurrou. E seja lá o que forem, estão aprendendo. No dia seguinte, percebemos que a casa não estava apenas estranha. Ela estava participando. As portas começaram a se fechar sozinhas, sempre separando a mim e minha irmã. Nunca com força, nunca de forma brusca. Era cuidadoso, quase educado. Como se a casa não quisesse nos assustar ainda. Apenas nos organizar. Quando eu entrava na cozinha, a porta do quarto dela se fechava. Quando ela vinha para a sala, a porta do banheiro atrás de mim se encostava devagar até travar. Testamos ficar juntos o tempo todo. A casa respondeu desligando as luzes em sequência, uma por uma, empurrando a gente para lados opostos no escuro. Nossos pais fingiam não notar. Minha mãe passou a errar rotinas simples. Colocava pratos no lugar errado. Guardava comida no armário e copos na geladeira. Mas o que mais incomodava não eram os erros. Era a forma como ela observava depois. Como se estivesse anotando mentalmente cada reação nossa. Meu pai começou a repetir frases. Não no mesmo dia. Em dias diferentes. As mesmas palavras na mesma ordem com a mesma entonação. Quando eu apontava, ele sorria satisfeito. Significa que estou sendo consistente, dizia. À noite, minha irmã me mostrou algo no celular. Áudios gravados escondida. Vozes na casa enquanto todos dormiam. Não eram sussurros dessa vez. Eram conversas claras, calmas, vindas da sala. Ela colocou para tocar.
A voz da minha mãe dizia que o modelo estava quase pronto. A voz do meu pai respondia que o mais velho ainda apresentava resistência. Meu nome foi dito depois. Não como alguém chama um filho, como alguém lê uma etiqueta. O segundo áudio foi pior. Era a minha própria voz, dizendo frases que eu não lembrava de ter falado, respondendo perguntas que eu nunca ouvi. Desligamos o celular ao mesmo tempo quando ouvimos passos no corredor. Alguém parou do lado de fora do quarto dela. Não bateu, não tentou entrar. Apenas ficou ali, respirando. Então a voz da minha mãe veio, suave demais. Filha, por que você ainda está acordada? Minha irmã começou a chorar em silêncio. Tapei a boca dela com a mão. Do outro lado da porta, a respiração parou. Depois ouvimos algo diferente. Não eram passos indo embora. Era o som de alguém se afastando pelo teto. Como se tivesse aprendido que o chão já não era o melhor caminho. Naquela madrugada, decidimos fugir. Arrumamos mochilas às cegas, no escuro. Água, documentos, qualquer coisa. Quando abrimos a porta da frente, o corredor da casa parecia mais longo do que deveria ser. As paredes pareciam levemente inclinadas para dentro. No fim do corredor, nossos pais estavam parados, sorrindo. Agora sim, disse meu pai, com orgulho. Eles aprendem rápido quando sentem medo. A porta da frente se fechou sozinha atrás da gente. A porta se fechou com um clique seco, definitivo. Não foi um impacto violento. Foi o tipo de som que diz que algo foi trancado para não ser aberto de novo. Minha irmã tentou girar a maçaneta. Nada. O corredor parecia ainda mais estreito, como se a casa tivesse puxado o ar para fora. Nossos pais avançaram um passo. Eu gritei para eles pararem. A voz saiu mais alta do que eu esperava, carregada de pânico. Minha mãe inclinou a cabeça, analisando. Então franziu a testa, como alguém tentando imitar uma expressão que só viu em fotos. Medo, ela disse. É isso que você está sentindo agora. Meu pai sorriu logo depois. Um sorriso torto atrasado, que não combinava com os olhos. Interessante. O medo acelera o raciocínio, mas prejudica a lógica. Eles não estavam nos ameaçando. Estavam estudando. As luzes do corredor começaram a piscar. Uma a uma, se apagaram, começando atrás de nós. A escuridão avançava devagar, empurrando a gente para perto deles. Minha irmã segurou minha mão com tanta força que doeu. Então algo mudou. O rosto da minha mãe se contorceu, não como se estivesse com raiva, mas como se estivesse tentando acessar algo interno e falhando. Ela levou a mão ao peito e respirou fundo. Isso é novo, disse. Isso, aperta. Meu pai olhou para ela, interessado. Ansiedade, talvez. Ela começou a rir. Um riso curto, nervoso, completamente fora de ritmo. O som ecoou pela casa e voltou diferente, distorcido, como se a própria estrutura estivesse repetindo. Minha irmã gritou para eles pararem. Implorou. Chorou. Caiu de joelhos. E então aconteceu a coisa mais errada de todas. Minha mãe caiu de joelhos também. Ela chorava da mesma forma, mesmos soluços, mesma intensidade. Até o tom era parecido demais. Ela levantou o rosto, os olhos cheios de lágrimas perfeitamente distribuídas. É isso que você sente quando pensa que vai perder alguém, não é? Meu pai observava tudo com atenção quase carinhosa. Estamos avançando rápido, comentou. As paredes começaram a emitir um estalo baixo, como madeira se ajustando. A casa parecia respirar junto com eles. Portas bateram ao longe. Gavetas se abriram e fecharam sozinhas. Eu puxei minha irmã e corremos na direção da escada. Os degraus se moveram sob nossos pés. Não mudaram de lugar, mas cederam, como se estivessem moles. Como se a casa estivesse testando nosso peso. Do topo da escada, ouvi a voz do meu pai. Calma. Não corram. Isso ativa respostas emocionais muito intensas. Viramos o corredor dos quartos e tudo ficou silencioso de repente. O tipo de silêncio que machuca o ouvido. Meu quarto não estava mais onde deveria estar. No lugar,
Havia uma porta que eu nunca tinha visto. Nela, alguém tinha escrito com letras tortas: versão quase pronta. A porta não tinha maçaneta. Apenas uma superfície lisa, fria ao toque, como se não tivesse sido feita para ser aberta por mãos humanas. Minha irmã encostou a testa nela e começou a tremer. Eu tentei puxá-la de volta, mas antes que conseguisse, a porta se abriu sozinha, sem fazer barulho. Do outro lado não havia um quarto. Era a nossa casa. Ou melhor, uma cópia imperfeita dela. A sala estava lá, a cozinha, o corredor. Tudo igual, mas ligeiramente errado. As cores eram mais apagadas, as sombras caíam nos ângulos errados, e o ar parecia pesado demais para respirar fundo. No centro da sala, havia algo que fez meu estômago afundar. Éramos nós. Eu, minha irmã, meus pais. Sentados no sofá, imóveis, olhando para a televisão desligada. Não piscavam, não respiravam. Eram como bonecos muito bem feitos, congelados no meio de uma cena cotidiana. Minha irmã deu um passo para trás e quase caiu. Eles somos nós, sussurrou. Antes que eu pudesse responder, ouvimos passos atrás da gente. Lentamente, virei o rosto. Nossos pais estavam parados no corredor, observando a cena com interesse genuíno. Meu pai entrou primeiro na sala falsa. Caminhou até a versão imóvel dele mesmo e tocou o próprio rosto com curiosidade. A estrutura original tinha falhas, explicou. Emoções imprevisíveis. Memórias inconsistentes. Muito ruído. Minha mãe se aproximou da versão falsa da minha irmã. Passou os dedos pelo cabelo dela com cuidado. Mas vocês são bons modelos. É só ajustar. Perguntei o que eles iam fazer conosco. Eles se entreolharam, como se a resposta fosse óbvia demais para ser dita em voz alta. Então minha mãe falou, com a voz suave e firme: vamos trocar. As luzes da casa falsa se acenderam todas de uma vez. As versões imóveis de nós começaram a se mexer. Primeiro os dedos, depois os olhos. A minha cópia virou o rosto lentamente na minha direção. Ela sorriu. O sorriso era melhor que o meu. Mais simétrico. Mais confiante. Você pode descansar agora, disse ela, com a minha voz. Nós cuidamos daqui. Minha irmã gritou. Correu de volta pelo corredor, mas a porta por onde entramos já não existia. No lugar, havia apenas uma parede lisa, pulsando levemente, como um peito respirando. A casa começou a vibrar. Não como um terremoto, mas como algo acordando. O chão parecia macio sob os pés, quente demais. As paredes rangiam, se ajustando. Meu pai falou pela última vez comigo. Nada disso é pessoal. Famílias são só sistemas. E sistemas podem ser melhorados. A cópia da minha irmã caminhou até ela. Tocou seu ombro com delicadeza. Vai doer menos se você parar de lutar. As luzes se apagaram de repente. Quando voltaram, estávamos sentados no sofá. A televisão ligada. Meus pais ao nosso lado, sorrindo. Demorei alguns segundos para entender que algo estava errado comigo. Não era a sala, nem meus pais sentados ao lado, nem a televisão passando um programa qualquer da tarde. Era eu. A sensação era de estar preso atrás dos próprios olhos, como se meu corpo estivesse no controle de outra coisa. Tentei me mexer. Meu braço se moveu, mas não fui eu quem decidiu. A mão acenou de forma natural, automática. Meu rosto sorriu quando minha mãe olhou para mim. Você está bem hoje, disse ela. Eu quis responder que não, que algo estava terrivelmente errado, mas minha boca se abriu sozinha. Estou ótimo. A voz saiu perfeita. Calma, segura. Melhor do que a minha jamais foi. Minha irmã estava sentada ao meu lado. Ou melhor, algo usando o corpo dela. Ela me olhou por um instante mais longo do que o normal. Por trás do sorriso treinado vi pânico. Não no rosto. Nos olhos. Ela ainda estava lá dentro. Assim como eu. Fomos à escola naquele dia. Ninguém estranhou nada. Professores elogiaram nosso comportamento. Colegas disseram que estávamos diferentes, mais confiantes, mais presentes.
Era como se o mundo inteiro tivesse decidido que aquela versão nossa fazia mais sentido. No banheiro da escola, fiquei sozinho por alguns segundos diante do espelho. Meu reflexo piscou exatamente junto comigo dessa vez. Mas havia algo novo. Quando levantei a mão, senti resistência. Como se o movimento tivesse passado por uma camada antes de acontecer. Encostei a testa no vidro e pensei, com toda a força que consegui reunir, que aquilo não era real. O reflexo sorriu mais forte. Aceita logo, sussurrou sem mexer os lábios. Isso aqui funciona melhor sem vocês atrapalhando. Em casa, naquela noite, percebi que a casa estava diferente outra vez. Mais organizada. Mais silenciosa. Não havia rangidos, nem portas se fechando sozinhas. A casa tinha conseguido o que queria. Durante o jantar, meu pai contou uma piada. Rimos todos juntos no tempo certo. Foi então que senti algo escorrer pelo canto do olho. Uma lágrima. Não de tristeza. De esforço. Minha irmã deixou o garfo cair de propósito. Um som alto demais para aquela normalidade ensaiada. Por um segundo, tudo travou. Meu pai piscou fora de ritmo. Minha mãe demorou para sorrir. Foi pouco, mas foi real. Naquela noite, quando as luzes se apagaram, senti a casa respirando de novo. Não como antes. Agora era um suspiro longo, satisfeito. Mas no fundo, muito fundo, ainda havia algo errado. Sistemas melhorados não precisam sonhar. E eu estava sonhando. O sonho começou simples. Eu estava sentado no meu quarto, do jeito que ele era antes de tudo dar errado. As paredes tinham marcas antigas, o teto rangia com o vento, e a janela deixava entrar a luz amarela do poste da rua. Tudo parecia correto demais. Em sonhos, eu nunca reparava em detalhes. Agora, reparava em todos. Ouvi passos no corredor. A porta se abriu e minha irmã entrou. Não a versão sorridente. Não a versão calma demais. Era ela de verdade. Olhos inchados, expressão cansada, mas viva. Você também está sonhando, disse. Levantei da cama num impulso. Abracei ela. O abraço foi estranho, pesado, como se nossos corpos estivessem sendo mantidos ali por algo que não queria soltar. Não é sonho, ela continuou. É onde a gente ficou. Ela explicou rápido, com medo de não dar tempo. A troca não tinha apagado a gente. Só tinha nos empurrado para dentro. Para um lugar feito de restos. Memórias descartadas. Sensações que eles não conseguiram copiar direito. A casa não conseguiu nos apagar completamente, porque precisava da gente para continuar ajustando as cópias. Cada erro novo puxava um fragmento nosso para dentro desse espaço. Enquanto falava, o quarto começou a se desfazer. As paredes racharam como papel molhado. Por trás delas vi a casa real. Ouvi vozes, risadas. Nossa família funcionando perfeitamente. Temos pouco tempo, ela disse. Quando eles pararem de errar, a gente some. Perguntei como sair. Ela apontou para o chão. Onde deveria haver piso, havia uma abertura escura, pulsando lentamente. A casa sonha através da gente. Se a gente acordar ao mesmo tempo, ela perde o controle. Antes que eu respondesse, ouvi algo diferente. Uma voz ecoando por todo o espaço. Vocês não deveriam estar aqui. As paredes tremeram. O teto desabou em fragmentos de lembranças. Fotos antigas. Aniversários. Discussões esquecidas. Tudo caindo. Minha irmã segurou minha mão. Agora. Fechamos os olhos juntos. Quando acordei, estava deitado no chão da sala. A televisão desligada. A casa silenciosa demais. Meus pais estavam sentados no sofá, imóveis. Minha irmã respirava ao meu lado, chorando baixo. Os olhos deles estavam vazios, não quebrados, desligados. A casa estalou uma última vez, como algo desistindo. Chamamos ajuda, explicamos o que dava. O mundo aceitou uma versão simples: trauma, surto coletivo, nada sobrenatural. Hoje, a casa está à venda. Às vezes, quando passo em frente, vejo luzes acesas, movimentos atrás das cortinas. E tenho certeza absoluta de uma coisa:
Ela ainda está tentando. Antes de irmos para o próximo relato, lembre-se de se inscrever no canal para fortalecer, e se tiver algum relato que queira compartilhar, mande no e-mail que estará na descrição. Vamos continuar. Trabalhar em navio petroleiro muda a noção de silêncio de qualquer pessoa. No começo, você acha que silêncio é ausência de som. Depois de alguns dias no mar, entende que silêncio é quando tudo funciona normalmente. Motor constante, vibração no casco, vento batendo nas estruturas metálicas. Quando isso para, é que algo está errado. Eu aprendi isso na segunda semana embarcado. Era um petroleiro antigo, daqueles que já passaram por reformas demais para esconder a idade real. Corredores estreitos, pintura descascando por baixo de camadas novas, cheiro constante de óleo misturado com ferrugem e produto de limpeza barato. À noite, o navio parecia menor, mais fechado, como se o escuro comprimisse tudo. Meu turno começava de madrugada. Sempre preferi esse horário. Menos gente acordada, menos conversa, menos distração. Só eu, o barulho do mar e o navio seguindo seu curso. Até a noite em que ouvi passos onde não deveria haver ninguém. Eu estava passando por um corredor técnico, área restrita fora do horário de serviço. Luzes reduzidas, só aquelas lâmpadas fracas de segurança. O som veio atrás de mim. Passos lentos, pesados, cadenciados demais para serem do navio balançando. Parei. Os passos pararam também. Esperei alguns segundos, achando que era impressão. Quando voltei a andar, o som voltou, exatamente no mesmo ritmo. Não estava correndo, não estava se aproximando, só me acompanhando. Virei rápido. O corredor estava vazio. No dia seguinte, perguntei para um colega mais antigo se alguém fazia ronda naquela área à noite. Ele respondeu que não. Disse que ninguém gostava daquele trecho. Não explicou o motivo. Só riu, daquele jeito de quem ri para encerrar assunto. As coisas pioraram quando começamos a perceber erros nos registros. Tanques marcados como verificados que ninguém lembrava de ter checado. Portas trancadas apareciam abertas. Alarmes disparavam sem motivo, e quando íamos conferir, tudo estava normal. Sempre normal demais. Numa madrugada, vi uma luz acesa numa área externa do convés. Aquilo não fazia sentido. Fui verificar. A luz apagou assim que coloquei o pé do lado de fora. O vento estava parado. O mar, calmo demais. Foi ali que percebi outra coisa estranha. O navio rangia como sempre, mas havia um som novo, um eco atrasado, como se o casco estivesse repetindo os barulhos com um pequeno atraso. Um segundo depois, sempre um segundo. Na terceira semana, encontrei marcas no chão do corredor técnico. Pegadas sujas de óleo. Não eram recentes, mas também não eram antigas. Levavam até uma escotilha que não era usada havia anos. Avisei o supervisor. Ele mandou ignorar. Disse que navio velho sempre prega peça, mas pediu, em voz baixa, para eu não mexer na escotilha. Isso foi o que confirmou que tinha algo errado. Naquela noite voltei sozinho. A escotilha estava entreaberta. O interior era escuro, mas dava para sentir um cheiro diferente. Não era óleo, era ar parado, ar que não circulava há muito tempo. Quando iluminei com a lanterna, vi marcas nas paredes internas. Não eram ferrugem, eram riscos. Linhas tortas, repetidas, como alguém contando dias. Ou tentativas. Ouvi então o rádio chiar. Sem chamada, sem canal aberto. Só uma respiração. Lenta, pesada, muito próxima. Desliguei o rádio e fechei a escotilha com força. Na mesma hora, o navio inteiro estremeceu levemente, como se tivesse reagido. Como se não tivesse gostado. Depois daquela noite, os erros cessaram. Alarmes pararam de disparar. Portas ficaram onde deveriam ficar. O navio voltou a funcionar perfeitamente. Perfeitamente demais. No último dia embarcado, enquanto eu descia a rampa para sair, olhei para o casco. Havia algo escrito na pintura, quase apagado pelo tempo e pelo sal. Não era um nome.
Era uma frase. Ainda estamos trabalhando. Nunca mais embarquei em petroleiro. Mas às vezes, quando passo perto do porto à noite, reconheço o som. O silêncio errado. Depois que desembarquei, tentei seguir a vida como se aquilo tivesse sido só cansaço acumulado. Turnos quebrados, noites mal dormidas, mente pregando peça. Todo mundo que trabalha embarcado já passou por algo parecido, ou pelo menos é isso que a gente diz para não pensar demais. Mas o navio não ficou no mar. Ele ficou comigo. Na primeira semana em terra, comecei a acordar sempre no mesmo horário, 3 e pouco da madrugada. Não precisava olhar o relógio. O corpo simplesmente despertava, com aquela sensação exata de quando o alarme do turno toca, mesmo quando não toca. O quarto estava silencioso demais. Nenhum carro passando, nenhum cachorro latindo. Só um zumbido baixo, contínuo, que eu demorei dias para perceber que imitava o som distante dos motores do petroleiro. Achei que fosse memória auditiva. Normal. Até o cheiro aparecer. Óleo queimado não sai fácil do nariz de quem trabalha com isso, mas aquilo era diferente. Mais frio, mais antigo. Eu sentia o cheiro ao entrar em lugares fechados, como o banheiro ou o quarto com a porta trancada. Abria a janela, o cheiro sumia. Fechava de novo, voltava aos poucos, como se estivesse esperando. Uma noite deixei o celular gravando áudio enquanto dormia. Queria provar para mim mesmo que era só coisa da cabeça. Na gravação, por horas, só dava para ouvir minha respiração e o ruído distante da rua. Até perto das 4. O som começou baixo. Um estalo metálico. Depois outro. Ritmados. Como passos sobre piso de aço. O áudio captou algo que eu não lembrava de ter feito. Uma frase murmurada, quase inaudível, com a minha própria voz. Checagem concluída. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de um colega do navio. Curta. Sem explicação. Você ficou sabendo? Perguntei do quê? Ele demorou para responder. O petroleiro. Encontraram uma área que não constava em planta nenhuma, atrás daquela escotilha. Meu estômago gelou. Perguntei se tinha alguém lá. A resposta veio rápido demais. Tinha sinais de uso recente, mas ninguém registrado. Passei o resto do dia com a sensação de que estava atrasado para alguma coisa, como se tivesse deixado um serviço pela metade. À noite tentei dormir cedo. Apaguei todas as luzes. Tranquei a porta. Mesmo assim, acordei com a impressão clara de que alguém estava no quarto comigo. Não vi ninguém, mas ouvi. O som de metal sendo ajustado. Um rangido suave. E aquele eco atrasado. Sempre um segundo depois, como no casco do navio. Meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Mensagem nova. Número desconhecido. Turno iniciado. Levantei num impulso, o coração disparado. O quarto parecia menor. As paredes pareciam levemente mais próximas. O chão gelado sob os pés lembrava aço, não cerâmica. Então veio a última mensagem. Falta um. Nunca mais ouvi falar daquele navio oficialmente. Dizem que foi vendido, rebatizado, enviado para outra rota. Mas às vezes, quando fecho os olhos no silêncio da madrugada, sinto o leve balanço, quase imperceptível. E tenho a certeza desconfortável de que o trabalho nunca acabou. Só mudou de lugar. Depois da mensagem, fiquei um bom tempo parado no meio do quarto, tentando entender o que estava acontecendo comigo. A parte racional dizia que aquilo era estresse, talvez algum tipo de gatilho psicológico, mas havia outra sensação, mais difícil de ignorar, a de que eu tinha sido convocado, não convidado, convocado. Tentei responder o número desconhecido. Digitei várias coisas diferentes. Quem é? Você está enganado. Para com isso. Nenhuma mensagem foi entregue. O celular apenas mostrava que não havia conexão, mesmo com sinal cheio. Na madrugada seguinte, o sonho voltou. Não era exatamente um sonho. Eu estava acordado, de olhos fechados, sentindo o balanço lento do navio. O colchão parecia mais duro, o ar mais úmido. Quando abri os olhos,
Não estava mais no meu quarto. Reconheci o corredor técnico imediatamente. As mesmas paredes metálicas, a mesma iluminação fraca, o mesmo cheiro de óleo velho. Eu vestia o uniforme de bordo, limpo, ajustado, como se tivesse acabado de embarcar. O rádio preso ao peito chiou sozinho, sem chamada, sem voz. Só o ruído contínuo, como se alguém estivesse segurando o botão do outro lado. Andei pelo corredor sem pensar muito. O corpo parecia saber o caminho melhor do que eu. Passei por áreas que eu lembrava bem e por outras que definitivamente não existiam quando trabalhei ali. Corredores mais longos, curvas que não faziam sentido, escadas que desciam fundo demais. O navio era maior por dentro. Cheguei à escotilha. Ela estava totalmente aberta agora. Do outro lado, não havia um compartimento. Havia algo parecido com um centro de operações improvisado. Mesas de metal, pranchetas, painéis antigos ligados de forma precária. Tudo em funcionamento. Luzes piscando. Instrumentos marcando números que eu não reconhecia. E pessoas. Ou algo próximo disso. Usavam uniforme de bordo, mas estavam errados. Postura rígida demais. Movimentos calculados. Alguns tinham o rosto parcialmente na sombra, mesmo sob luz direta. Outros olhavam para mim tempo demais, como se estivessem tentando alinhar minha imagem com algum padrão interno. Um deles se aproximou. "Você demorou", disse, com uma voz que parecia ter passado por um rádio ruim. Perguntei quem eram. Ele inclinou a cabeça levemente. Tripulação de contingência. Apontou para um painel atrás dele. Nele havia uma lista. Nomes, datas, turnos cumpridos. Ao lado de alguns nomes, havia um símbolo que eu não reconhecia. Ao lado do meu, estava em branco. "O navio não pode parar", ele explicou, mesmo quando oficialmente para. Perguntei o que acontecia com quem não voltava. Ele não respondeu. Apenas apontou para um canto da sala. Ali, vi algo que fez o estômago revirar. Armários metálicos, como os de vestiário, cada um com um nome gravado. Alguns eu reconhecia, colegas. Gente que tinha se aposentado, gente que tinha pedido transferência, gente que oficialmente nunca mais embarcou. Um dos armários estava aberto. Dentro havia apenas um rádio ligado, emitindo aquele ruído constante. O mesmo que eu ouvia no quarto, o mesmo que antecedia os passos. Senti algo puxando meu braço. Acordei no chão do meu apartamento, suado, com o rádio do celular ligado em estática. Não lembrava de ter aberto nenhum aplicativo. O relógio marcava 4 da manhã. Na tela, uma notificação nova. Turno em andamento. Favor não se ausentar. Desde então, comecei a perder lapsos de tempo. Pequenos no início. 10 minutos. 15. Depois horas. Acordava cansado, com as mãos cheirando a óleo. Encontrava marcas de graxa no banheiro. O uniforme, que eu jurava ter jogado fora, apareceu dobrado dentro do armário. Hoje. Escrevo isso porque percebi algo ainda pior. O som do motor já não some quando amanhece. E o silêncio, aquele silêncio errado que aprendi a reconhecer no mar, agora aparece dentro de casa. Como se o navio estivesse atracado em mim. E ainda estivesse faltando alguém para fechar o turno. Comecei a evitar dormir. No início, achei que fosse exagero, mas logo percebi que quanto mais eu resistia ao sono, mais o corpo reagia como se estivesse em atraso. Dor de cabeça constante e pressão no peito, aquela ansiedade específica de quem sabe que tem algo para fazer e não está fazendo. O pior não era o cansaço. Era a sensação de vigilância. Objetos mudavam de lugar dentro do apartamento. Nada gritante. Uma cadeira levemente fora do ângulo. A porta do banheiro encostada quando eu tinha certeza de tê-la deixado aberta. O rádio do celular aparecia aberto na tela, sempre no mesmo nível de volume, sempre chiando. Comecei a ouvir o eco atrasado também. Eu deixava um copo cair na pia, o som acontecia, e um segundo depois vinha outro, mais abafado, como se tivesse batido em metal grosso. Não vinha do ambiente, vinha de dentro da cabeça. Decidi voltar ao porto.
Não para embarcar. Só para ver o navio. Precisava confirmar se ele ainda existia fora de mim. Era fim de tarde quando cheguei. O céu carregado, cheiro de chuva misturado com diesel. Perguntei a um segurança sobre o petroleiro. Ele consultou algo num papel velho, depois me olhou com estranheza. Esse navio não atraca aqui faz tempo. Insiste. Descrevi o casco, a pintura, até a frase apagada. Ele respirou fundo e baixou a voz. Esse aí foi desativado, oficialmente. Perguntei o que significava oficialmente. Ele apontou para o mar. Às vezes, à noite, a gente vê luzes onde não devia ter nada. Fui até o cais. O mar estava calmo demais. Nenhuma embarcação visível. Mas ouvi. Baixo. Constante. Um motor distante que não batia com nenhuma rota. Então senti no bolso. O celular vibrando. Nenhuma notificação. Nenhuma mensagem. Só vibração contínua como um alarme que não toca. Na tela, uma barra de progresso apareceu do nada. Sincronização em curso. Dei um passo para trás. O chão do cais parecia instável, como se não fosse concreto. Por um instante, juro que senti o balanço. As luzes do porto piscaram. E então vi. Não um navio inteiro. Apenas uma parte. Um trecho de casco surgindo lentamente da escuridão, longe demais para ser real, perto demais para ser ignorado. Não refletia luz como metal comum. Absorvia. Meu celular vibrou mais forte. Tripulação quase completa. Corri. Não olhei para trás. Só parei quando cheguei em casa, ofegante, com o peito queimando. Tranquei a porta. Desliguei o celular. Tirei a bateria. Mesmo assim, o som continuou. O ruído de fundo. Hoje, escrevo isso de manhã, com o sol entrando pela janela. Tudo parece normal. Pessoas passando na rua. Carros. Vida. Mas sei que isso é só a superfície. Porque toda noite, exatamente no mesmo horário, sinto o corpo ficando pesado. Como se estivesse vestindo um uniforme invisível. Como se alguém estivesse marcando minha presença. E tenho medo do dia em que vou acordar cansado sem lembrar por quê. Porque quando isso acontecer, vai significar que o turno foi cumprido. E que eu finalmente fiquei a bordo. O cemitério ficava no limite da cidade, onde o asfalto acabava e a iluminação pública começava a falhar. Não era antigo nem famoso. Pelo contrário, era desses lugares que parecem esquecidos mesmo estando em uso. Muros baixos, portão de ferro sempre rangendo, capela pequena com tinta descascando e um terreno grande demais para a quantidade de túmulos. Eu passei a frequentar aquele lugar por necessidade, não por curiosidade. Minha tia foi enterrada ali numa terça-feira de manhã, com meia dúzia de pessoas e um vento frio que não combinava com o resto da semana. Depois do enterro, fiquei encarregado de resolver algumas coisas simples, levar flores, conferir a lápide provisória, essas obrigações que ninguém quer, mas alguém precisa cumprir. No começo eu ia durante o dia. Tudo parecia normal. Funcionários poucos, quase sempre os mesmos. Um coveiro magro, de barba rala, que nunca olhava direto nos olhos. Um homem mais velho na administração, que falava baixo e evitava conversa. O problema começou quando precisei ir mais tarde. Saí do trabalho depois do horário, peguei o ônibus errado, cheguei no cemitério já perto de escurecer. Achei que estaria fechado. Não estava. O portão continuava aberto, só que sem ninguém visível na guarita. Entrei achando que resolveria rápido. O lugar ficava diferente àquela hora. Não mais assustador, mas estranho. O tipo de estranho que não chama a atenção de imediato. As sombras não batiam com as árvores. O silêncio não era completo. Sempre havia algum som distante, mas eu não conseguia identificar de onde vinha. Enquanto caminhava até o túmulo da minha tia, percebi algo que ignorei no primeiro momento. Havia velas acesas em pontos diferentes do cemitério, não em túmulos específicos, no chão, entre lápides. Próximo a árvores.
Achei que fossem de algum enterro recente ou promessa religiosa. Nada demais. Fiquei poucos minutos ali. Arrumei as flores, limpei a plaquinha com o nome, fiz o que tinha que fazer. Quando voltei em direção ao portão, vi movimento perto da capela. 3 pessoas. Não conversavam. Apenas se deslocavam lentamente, carregando algo embrulhado em pano escuro. Não parecia pesado, mas exigia cuidado. O jeito como seguravam era estranho, como se aquilo não pudesse encostar no chão. Parei onde estava, não por medo imediato, por educação. Não queria interromper nada. Eles entraram na capela e fecharam a porta. O sino não tocou. Esperei alguns segundos, depois continuei andando. Quando passei perto da capela, ouvi algo lá dentro. Não eram vozes claras, era um murmúrio ritmado. Não dava para entender palavras, mas dava para perceber repetição. Aquilo me incomodou mais do que devia. Saí do cemitério com a sensação estranha de que tinha ido embora no meio de algo. Como se tivesse atravessado um lugar que não estava preparado para ter testemunhas. Naquela noite, sonhei com o cemitério. No sonho, eu andava entre os túmulos e todas as velas estavam apagadas. Mesmo assim, dava para enxergar. A luz vinha do chão. Não era forte. Era suficiente. Quando cheguei perto do túmulo da minha tia, vi que a terra estava mexida. Não aberta, apenas mexida. Como se alguém tivesse colocado a mão ali e depois arrumado de volta. Acordei com o cheiro de vela queimando no quarto. Não havia nenhuma vela acesa. No dia seguinte, decidi que não pisaria mais naquele cemitério fora do horário normal. Decidi errado. Passei quase 2 semanas sem pensar no cemitério. Evitei o caminho que passava perto, ignorei a obrigação de voltar lá para conferir a lápide definitiva. Convenci a mim mesmo de que o sonho tinha sido só isso. Um sonho alimentado por cansaço, luto e aquela visita fora de hora. Só que algumas coisas não ficaram para trás. Comecei a perceber pequenos sinais que não faziam sentido fora daquele contexto. O cheiro de vela aparecia de vez em quando, sempre em lugares fechados. No elevador do prédio, no banheiro do trabalho, dentro do ônibus, mesmo quando ninguém estava fumando ou carregando nada. Era um cheiro fraco, mas específico demais para ser coincidência. Outra coisa foi a repetição. Frases que eu ouvia sem prestar atenção e depois percebia que voltavam, com pequenas variações. Uma senhora no ponto de ônibus murmurando algo que soava como uma reza, mas com pausas erradas. Um homem passando na rua falando sozinho, repetindo sempre o mesmo trecho, como se estivesse treinando. E o pior foi quando comecei a reconhecer o ritmo. Era o mesmo murmúrio da capela. Na 3ª semana, recebi uma ligação da administração do cemitério. O homem de voz baixa disse que a lápide da minha tia estava pronta, mas que havia um detalhe pendente. Algo burocrático. Pediu que eu fosse lá pessoalmente, de preferência no fim da tarde, quando o movimento era menor. Eu disse que iria no dia seguinte, de manhã. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu que aquele horário não seria possível. Não explicou o motivo. Desliguei com um nó no estômago. Tentei ligar de volta. Ninguém atendeu. Passei o dia inteiro tentando decidir se ia ou não. No fim, fui. Não porque achei seguro, mas porque comecei a sentir que evitar o lugar estava me empurrando ainda mais para dentro daquilo. Como se a decisão já tivesse sido tomada por alguém além de mim. Cheguei ao cemitério pouco antes do sol se pôr. O portão estava aberto. De novo, sem ninguém na guarita. Dessa vez, reparei melhor no espaço. Não havia câmeras visíveis, nenhum aviso de horário, nenhuma placa recente. As poucas que existiam estavam desbotadas, como se não fossem atualizadas há anos. Caminhei até a administração. O homem me esperava sentado atrás da mesa, com papéis organizados demais. Ele não sorriu. Não ofereceu cadeira. Disse que a lápide tinha sido instalada no local errado. Perguntei como isso era possível. Ele respondeu que o cemitério passava por ajustes. Usou exatamente essa palavra. Ajustes. Me acompanhou até o túmulo. No caminho, percebi algo que não tinha notado antes.
Alguns túmulos não tinham nomes, nem números, apenas pedra lisa. Outros tinham datas que não batiam, pessoas enterradas antes de nascer, mortes registradas em sequência, no mesmo dia, com horários muito próximos. Chegamos ao túmulo da minha tia. A lápide estava lá, nome correto, data correta. Tudo parecia normal. Então ele apontou para o chão, ao lado. Disse que aquele espaço não deveria estar ali. Olhei. Era apenas um trecho de terra, sem marca, mas claramente delimitado. Como um túmulo que ainda não tinha sido usado. Perguntei o que havia de errado. Ele respondeu sem hesitar. Esse espaço já foi ocupado. Meu corpo gelou. Perguntei por quem. Ele me olhou como se a pergunta fosse estranha. Por alguém que ainda volta. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ouvimos o sino da capela tocar. Uma vez só. Seco. O homem se afastou um passo. Disse que eu precisava ir embora antes que escurecesse de vez. Perguntei sobre os rituais. Ele não negou. Apenas disse que o cemitério não era um lugar de descanso. Era um lugar de passagem. E que algumas pessoas não aceitavam a ideia de que a passagem fosse definitiva. Quando me virei para sair, vi movimento entre os túmulos mais ao fundo. Várias pessoas, agora, em silêncio, caminhando em direção à capela. Algumas eu reconheci. A senhora do ponto de ônibus, o homem da rua. E outras eu tinha certeza absoluta de já ter visto em fotografias antigas. Fotografias de obituário. Saí antes que o sol desaparecesse completamente. Naquela noite, o sonho voltou. Mas dessa vez, eu não estava sozinho no cemitério. E todos pareciam saber exatamente que eu estaria lá. Depois daquela noite, passei a dormir mal. Não era insônia comum. Eu dormia, mas acordava sempre com a sensação de que alguém tinha acabado de sair do quarto. O ar ficava pesado, como quando muita gente permanece muito tempo num lugar fechado. E havia o cheiro, não forte, nunca forte. Apenas o suficiente para eu ter certeza de que não era imaginação. Tela queimada, terra molhada, um fundo metálico, quase como ferrugem. Comecei a anotar horários, tentando manter alguma lógica. Percebi que sempre acordava nos mesmos minutos, pouco depois das 3 da manhã. Nunca exatamente no mesmo horário, mas sempre dentro daquele intervalo em que a cidade parece suspensa. Nem carros, nem vozes, nem passos. Foi numa dessas madrugadas que ouvi algo vindo da rua. Não era barulho. Era ritmo. Abri a janela devagar. A rua estava vazia, mas os postes iluminavam manchas específicas no asfalto. Em frente ao meu prédio, 3 pessoas estavam paradas, em linha, olhando para cima. Não se moviam, não falavam. Apenas mantinham a cabeça erguida, como se estivessem esperando um sinal. Fiquei imóvel, com medo de ser visto. Depois de alguns segundos, uma delas levantou a mão lentamente e fez um gesto curto, quase um aceno. Não para mim, para o prédio, para o lugar onde eu estava. Fechei a janela e me afastei, sentindo o coração bater forte demais para caber no peito. Passei o resto da noite acordado, sentado no sofá, com todas as luzes acesas. No dia seguinte, decidi procurar informações sobre o cemitério. Não encontrei quase nada. Poucas menções em sites oficiais. Nenhuma reportagem. Nenhum registro de reforma recente, apesar do discurso sobre ajustes. Mas em um fórum antigo, enterrado em páginas esquecidas da internet, achei um comentário curto, postado anos atrás. O cemitério nunca fecha. Só muda quem entra. Não havia respostas. Mostrei aquilo para um amigo, tentando soar casual. Ele riu. Disse que era história de internet, dessas que surgem em cidade pequena. Mas mudou de assunto rápido demais. Percebi que ele evitava olhar para a tela. Quando perguntei se conhecia o lugar, respondeu que não. Mas a voz saiu trêmula. Naquela mesma semana, recebi outra ligação. Não havia número. A voz do homem da administração parecia mais cansada. Disse que havia ocorrido um erro grave e que eu precisava retornar ao cemitério, não para resolver papelada.
Para corrigir algo. Perguntei o quê. Ele respirou fundo antes de responder. Disse que meu nome tinha sido anotado no livro errado. Fiquei em silêncio. Ele explicou que existiam 2 registros. Um para quem já passou, outro para quem ainda pode ser chamado. E que por algum motivo, meu nome estava marcado no segundo há muito tempo. Desde antes da morte da minha tia. Perguntei quem fazia essas marcações. Ele disse que não eram pessoas, eram ciclos. Desligou antes que eu pudesse reagir. Naquela noite, o sonho mudou de novo. Eu caminhava pelo cemitério, mas não havia túmulos. Apenas caminhos de terra formando círculos. No centro, a capela. As portas abertas. Dentro, sombras ajoelhadas, murmurando algo que não era oração nem palavra. Quando me aproximei, uma delas levantou o rosto. Era minha tia. Ela não parecia morta, parecia cansada. Os olhos fundos, como de alguém que passou muito tempo sem dormir. Ela me olhou e disse apenas uma frase. Você não devia ter vindo no enterro. Acordei com o telefone vibrando. Uma mensagem sem remetente. Hoje o cemitério vai precisar de você acordado. Passei o dia inteiro com a sensação de que estava atrasado para alguma coisa, mesmo sem ter compromisso nenhum. Era um peso constante, como se o tempo estivesse correndo diferente só para mim. Cada vez que olhava o relógio, tinha a impressão de que ele tinha pulado alguns minutos. Não fui trabalhar. Não consegui explicar o motivo. Inventei uma dor de cabeça, mas a verdade é que eu tinha medo de sair de casa e, ao mesmo tempo, medo de ficar. No fim da tarde, o céu ficou estranho. Não escureceu de vez. Ficou num tom amarelado, como se a luz tivesse sido filtrada por algo sujo. O mesmo tom que eu lembrava do cemitério perto do pôr do sol. Foi então que ouvi batidas na porta. Não eram fortes. Eram espaçadas, pacientes. Como se quem estivesse do outro lado soubesse que eu iria abrir em algum momento. Olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio. As batidas continuaram. Abri a porta apenas o suficiente para espiar. No chão, havia um envelope pardo, sem nome, sem endereço. Peguei rápido e fechei de novo, trancando tudo. Dentro do envelope havia apenas uma folha dobrada ao meio. Era um mapa. Reconheci na hora o desenho torto dos caminhos do cemitério, mas havia algo diferente. Alguns trajetos estavam riscados, outros circulados. No canto inferior, uma frase escrita à mão. Não siga os que andam em linha. Senti um frio percorrer a espinha. Lembrei das 3 pessoas paradas em frente ao prédio, alinhadas, olhando para cima. No verso do papel, havia horários anotados. Sempre o mesmo intervalo da madrugada, sempre próximo das 3. E ao lado de um deles, o meu nome. Comecei a entender, contra a minha vontade, o que significava ser chamado antes. Não era morrer. Era ser usado. Naquela noite, o barulho começou cedo. Murmúrios subindo pelas paredes como se viessem do encanamento. Passos no teto. Um arrastar leve e repetitivo vindo do corredor do prédio. Não abri a porta. Não respondi a nada. Às 3 e poucos, tudo cessou de uma vez. O silêncio foi tão absoluto que doeu. Meu telefone vibrou. Uma mensagem. Se você dormir, eles entram. Fiquei acordado, sentado no chão da sala, com as costas encostadas na parede. O tempo passou devagar demais. Quando o céu começou a clarear, pensei que tinha resistido. Foi então que senti o cheiro de terra. Forte dessa vez. O chão da sala parecia mais frio sob meus pés. Olhei para baixo e percebi marcas. Pegadas sujas, espalhadas, como se alguém tivesse caminhado ali sem pressa. Algumas iam até o quarto. Outras paravam diante do banheiro. Nenhuma levava até a porta de saída. No espelho do corredor, vi algo que me fez gelar de vez. Atrás do meu reflexo, muito próximo, havia uma sombra que não me imitava. Ela respirava num ritmo diferente do meu. E sussurrou, quase com alívio. Ainda dá tempo. Quando me virei, não havia ninguém. Mas no meu pulso, havia uma marca escura, em forma de círculo incompleto.
exatamente igual aos símbolos que eu lembrava vagamente de ter visto desenhados com giz perto da capela. Naquele momento, entendi. O cemitério não precisava que eu estivesse lá fisicamente. Ele só precisava que eu estivesse disponível. E agora, eu estava. Passei a usar mangas compridas, mesmo no calor. Não por vergonha da marca no pulso, mas porque ela mudava. Às vezes escurecia, às vezes parecia afundar levemente na pele, como se fosse uma cicatriz antiga tentando se reabrir. Nunca doía. Isso era o mais perturbador. Era como se meu corpo tivesse aceitado aquilo antes de mim. Decidi quebrar o ciclo. Não do jeito impulsivo, de fugir ou confrontar alguém. Eu precisava entender como aquilo funcionava. Comecei voltando ao lugar mais óbvio, a capela. Fui durante o dia, em horário comum. Levei comigo a desculpa de visitar o túmulo da minha tia. Havia gente andando pelo cemitério, famílias, funcionários empurrando carrinhos. Tudo normal demais. A normalidade era quase ofensiva. A capela estava aberta. Por dentro parecia menor do que nas minhas lembranças. Bancos de madeira gastos, paredes claras demais para um lugar que eu associava à escuridão. Mas o chão tinha marcas. Não recentes, mas persistentes. Desenhos apagados várias vezes, círculos incompletos, linhas tortas que insistiam em reaparecer sob a limpeza. Um homem varria perto do altar. Perguntei a ele há quanto tempo trabalhava ali. Ele respondeu que não sabia ao certo. Disse que o tempo no cemitério era diferente. Perguntei se aconteciam rituais à noite. Ele parou de varrer por alguns segundos. Não me olhou. Disse apenas que nem todo ritual precisa de intenção. Alguns acontecem porque alguém mantém a rotina certa por tempo suficiente. Entrar, sair, enterrar, registrar, esquecer. Isso já era um tipo de chamado. Antes que eu pudesse insistir, ele me aconselhou a não tentar consertar nada. Disse que quem tenta quebrar o ciclo acaba ocupando um espaço vago. Saí dali com a certeza de que precisava de ajuda externa. Procurei um antigo conhecido da família, alguém que lidava com registros, documentos antigos, histórias locais. Mostrei mapas, fotos, anotações. Ele ouviu tudo em silêncio e, no final, me perguntou se eu tinha ido ao cemitério por vontade própria ou por necessidade. Não soube responder. Ele disse que, décadas atrás, o cemitério tinha sido ampliado sobre um terreno que não deveria ser usado. Não por lenda, por estatística. Pessoas enterradas ali tinham um padrão estranho de registros incompletos. Mortes mal explicadas. Datas que não fechavam. Para resolver, alguém teve a ideia de manter tudo funcionando. Sem pausa. Sem fechamento. Porque lugares assim não gostam de interrupções. Elas chamam atenção. Perguntei como sair. Ele respondeu que não existia saída limpa. Só existia transferência. Naquela noite, sonhei que caminhava pelo cemitério segurando uma lanterna. Cada vez que a luz tocava um túmulo, um nome desaparecia da pedra. Quando olhei para baixo, vi que a lanterna estava presa ao meu pulso, exatamente sobre a marca. Acordei com uma mensagem no telefone. Você aprendeu rápido. Isso ajuda. Eu não respondi, mas pela primeira vez, percebi algo diferente. O silêncio não parecia mais uma ameaça. Parecia expectativa. Na madrugada seguinte, não houve mensagens. Nenhum aviso. Nenhum cheiro. O silêncio voltou a ser apenas silêncio. E isso me deixou mais inquieto do que as noites anteriores. Eu já tinha entendido que quando eles queriam algo, avisavam. A ausência de sinal significava preparação. Fui eu quem recebeu o convite. Não chegou pelo telefone nem por papel. Chegou como uma certeza súbita, plantada na cabeça enquanto eu escovava os dentes. Aquela noite eu deveria voltar ao cemitério, não porque alguém me obrigaria, mas porque recusar começaria a causar consequências em outros lugares. Pequenas falhas, pequenos acidentes, coisas que ninguém ligaria a mim. E isso ficou claro sem que ninguém precisasse dizer. Voltei pouco antes das 3 da manhã. O portão estava fechado, mas não trancado. Empurrei devagar, e ele abriu sem ranger, como se fosse usado com frequência naquele horário. Não havia luzes acesas, mas eu enxergava bem demais.
como se o escuro tivesse aprendido o caminho. Segui o mapa do envelope. Ignorei os trajetos em linha reta. Evitei qualquer grupo de túmulos alinhados demais. Percebi que alguns caminhos pareciam mudar de lugar quando eu não olhava diretamente para eles. Não era movimento. Era ajuste. Cheguei à capela. As portas estavam abertas e o interior estava diferente. Os bancos tinham sido afastados. O chão estava completamente coberto pelos círculos que eu tinha visto apagados durante o dia. Agora estavam inteiros, precisos, desenhados com algo escuro que absorvia a pouca luz existente. Havia pessoas ali. Não em círculo. Espalhadas. Algumas sentadas no chão, outras encostadas nas paredes. Nenhuma falava. Todas me observavam. Reconheci alguns rostos. Pessoas que eu via na rua, no mercado, no ponto de ônibus. Outras eram familiares de alguém que eu já tinha enterrado. E no fundo, perto do altar, estava o homem da administração. Ele parecia aliviado ao me ver. Disse que eu tinha sido escolhido não por sensibilidade, mas por estabilidade. Que eu não tinha tendência a negar o que estava diante de mim. Que eu aceitava demais. Isso facilitava. Perguntei o que eles queriam. Ele respondeu que o lugar precisava de alguém acordado enquanto os outros passavam. Alguém vivo o suficiente para segurar a transição. Para impedir que coisas demais atravessassem ao mesmo tempo. Perguntei por quanto tempo. Ele disse que ninguém ficava para sempre. Mas também disse que ninguém voltava a ser exatamente quem era. A escolha era simples demais para ser justa. Ou eu aceitava permanecer ligado ao cemitério, servindo como ponto de equilíbrio, mantendo tudo contido ali. Ou eu recusava, e o lugar encontraria outra forma de se expandir. Usando casas, prédios, famílias. Olhei para os círculos no chão. Eles pulsavam levemente, no mesmo ritmo da marca no meu pulso. Perguntei se minha tia tinha aceitado. Ele respondeu que ela tinha tentado recusar, e foi por isso que ela nunca foi embora de verdade. Fiquei parado por um tempo que não sei medir. Depois, estendi o braço. Não houve palavras, nem gesto cerimonial. Apenas um silêncio pesado, satisfeito. Quando acordei no dia seguinte, estava em casa. O sol entrava pela janela. O telefone não tinha mensagens. A marca no pulso estava mais clara, quase invisível. Mas eu sabia. Sempre que passo perto do cemitério, sinto o chão responder. E às vezes, perto das 3 da manhã, acordo com a sensação de que alguém, em algum lugar, conseguiu dormir tranquilo. Porque eu fiquei acordado no lugar certo. O cemitério continua lá, funcionando. Silencioso. Invisível para quem passa durante o dia e acredita que lugares assim servem apenas para lembrar dos mortos. Nada mudou para a cidade. Nada precisou mudar. Para mim, mudou o suficiente. Aprendi a reconhecer os sinais. Quando o ar pesa sem motivo. Quando alguém evita passar por certos caminhos à noite. Quando o telefone fica mudo perto das 3 da manhã, e isso não traz alívio. Aprendi que alguns lugares não querem ser entendidos, só mantidos estáveis. Nunca mais sonhei com a capela. Nunca mais vi minha tia. Isso é o máximo de paz que alguém nessa posição pode esperar. Às vezes me perguntam por que evito aquele bairro. Dou desculpas simples. Trânsito. Lembranças. Rotina. As pessoas aceitam explicações rasas com facilidade, desde que não precisem olhar fundo demais. O cemitério não me chama mais. Ele só confirma de vez em quando que ainda estou disponível. E enquanto eu estiver, ninguém percebe o quanto o silêncio trabalha para continuar sendo silêncio. Se você gosta desse tipo de conteúdo e chegou até aqui, deixa o like para dar uma força, se inscreve no canal para não perder os próximos relatos e compartilha com alguém que também curte histórias que começam como curiosidade e terminam como aviso. Isso ajuda mais do que você imagina e mantém essas narrativas vivas. Também sinta-se à vontade para compartilhar seu relato conosco no e-mail que estará na descrição. Obrigado
e até a próxima.